A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, ouvintes! Começa agora o programa Universidade 93,7. Meu nome é Laís Ribeiro e hoje vamos apresentar um especial sobre radioreportagens. Essa edição faz parte de uma série sobre radiojornalismo. Nesse programa, queremos contar como as radioreportagens são produzidas. Especial Radioreportagem. Esse especial está dividido em 3 partes. Conversamos com o professor e pesquisador Nivaldo Ferraz sobre os conceitos da radioreportagem. Falamos com a Iana Freitas sobre seu trabalho como repórter na Rádio Bandeirantes e também sobre a produção de radioreportagens. Nossa equipe acompanhou o cotidiano da Rádio CBN e a rotina do repórter Ricardo Gouveia. Por fim, Silvana Pires, que foi coordenadora de programação aqui na Rádio USP, nos contou suas visões sobre a radioreportagem. Ao longo do especial, os entrevistados mencionam alguns termos específicos do radiojornalismo. São eles: a sonora, que é um trecho de gravação do entrevistado que vai ilustrar a nossa matéria; o hard news, que são as notícias em tempo real; o off, que é o momento em que o repórter fala para destacar um aspecto da matéria; e o lead, a abertura de uma notícia ou reportagem. Conceitos da radioreportagem. Nossa repórter Thaís Ilhéu conversou com Nivaldo Ferraz, doutor pela ECA USP, sobre o que é uma radioreportagem. Conceito. Eu chamo de reportagem no rádio. Ultimamente, aliás, eu tenho chamado de reportagem em áudio, com, digamos, as possibilidades de produção e espalhamento, compartilhamento, não pertencentes exatamente à relação hertziana, de emissor-ouvinte. Quanto à estrutura da reportagem em áudio, Nivaldo diz acompanhar o conceito mínimo do manual da CBN preparado por Marisa Tavares, que pressupõe que esta deve ter minimamente 2 offs e uma sonora. Com 2 offs você tem uma possibilidade de mostrar contraditório se ele existe. Isso é uma propriedade da reportagem em qualquer conceito que você vá ver em livros de jornalismo. Você precisa ter o contraditório. Idealmente, ele defende que a reportagem deveria ser composta de 5 partes. Então, para mim, um conceito de reportagem seria, para a rádio, seria uma composição que compreenda ao menos 3 offs e 2 sonoras. A abertura do repórter, da matéria, o lead, uma primeira condução para a fala de um entrevistado, uma segunda condução para a fala de outro entrevistado, ou do mesmo, mostrando um outro lado, e aí o encerramento. Isso dá 5 elementos, 3 offs, 2 sonoras, Elementos sonoros. Eu acho que a primeira coisa que precisa acontecer é a preparação para o repórter, a formação do próprio repórter em rádio ou em áudio, de perceber que a circunstância sonora que pode estar em torno do fato que ele está cobrindo, ela também é informativa. Então, os sons, as possibilidades sonoras, que são uma propriedade muito particular do rádio, na sua história, e de qualquer produto em áudio, elas podem participar de uma reportagem, elas devem participar de uma reportagem, enquanto os manuais tradicionais de jornalismo para rádio ou para áudio, eles não observam tanto isso. Os 4 elementos fundamentais do rádio, que são a palavra, a música, o ruído ou o efeito sonoro, enfim, o barulho que as coisas fazem, e o silêncio, a ausência disso tudo. E no meu estudo eu faço uma crítica muito grande aos cortes de silêncio que as edições apressadas do hard news, do jornalismo de rádio, tratam de cortar para ganhar tempo. Sendo que, às vezes, o silêncio de um entrevistado, enquanto ele está conversando e sendo gravado pela repórter, ele é um silêncio dramático. Ele pode ser um momento em que o entrevistado entra em silêncio para pensar. Produção. Eu acho que tudo o que a gente faz em redação de rádio tradicional possui elementos de reportagem, A entrevista é um elemento de reportagem,
a apuração é um elemento da reportagem. A reportagem é um grande guarda-chuva, né? Que contém esses elementos específicos, esses formatos específicos de jornalismo, né? Ela é uma certa convergência de formatos. Mas sim, com a diminuição das equipes, é mais fácil produzir quantitativamente notícia do que reportagem. Ela é sempre mais custosa, né? Ela é um pouco mais demorada para apurar, entrevistar pessoas, constituir um produto em áudio, mesclando falas. É tudo uma questão mais complexa de tratamento, né? De trabalho, de redação. Muitas vezes, essa dinâmica de produção em massa acaba prejudicando até mesmo na produção de uma boa reportagem. E a reportagem em áudio muitas vezes o repórter ele não tem tempo de olhar na cara do ser humano cujo fato ele está cobrindo. Infelizmente é um problema, o repórter perde a sua observação do fato, ele perde um potencial de narrativa que pode expandir para além da objetividade que é cobrada dele na cobertura do fato. Podcast. O podcast é um som radiofônico, mas ele não é só isso, né? Ele não é rádio mesmo por causa de suas características de produção, de espalhamento, uma possibilidade editorial de sair para fora do centro das grandes redações, das grandes metrópoles, do centro do poder. O podcast transitado por mídias digitais é uma grande possibilidade editorial de apresentar várias visões para um mesmo fenômeno, vários modos de enxergar a vida. Isso é simplesmente fantástico, é uma grande liberdade que foi conquistada com uma tecnologia de ponta simplesmente sensacional. Vida de repórter. Você conhece agora um pouco da trajetória da jornalista Ayana Freitas, da Rádio Bandeirantes. Ela conversa com Giovana Querido sobre a sua experiência como repórter de rádio. O sarampo está, junto com a cachumba e a catapora, entre doenças que até algumas décadas atrás eram consideradas comuns na infância. Eu tinha uns 12 anos. Todo mundo tinha sarampo, rubéola, cachumba, era bem comum, todo mundo passava por isso. A empresária Carmen Guarezemin hoje tem 53 anos e percebeu ao longo do tempo que a doença praticamente desapareceu. Minhas irmãs mais novas, a mais nova, por exemplo, está com 29, ela não teve essas coisas, porque ela tomou vacina e não teve nenhuma dessas doenças. A impressão dela não está errada. O sarampo já foi muito prevalente entre as crianças, mas isso mudou nos anos 90, quando as primeiras campanhas de vacinação foram realizadas e a circulação ficou restrita a surtos pontuais. Novos casos, no entanto, têm surgido. Foram 677 neste ano até agora, a maioria no norte do Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, eles foram importados, ou seja, vieram de pessoas que estiveram em outros países, em especial na Venezuela. O problema é que o vírus é transmitido com muita facilidade. Segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé, a cada 10 pessoas que tiverem contato com alguém com sarampo, 9 vão ficar doentes. A transmissão se dá como a gripe, através do espirro, da tosse, do contato próximo com essa pessoa e também pelas mãos e pelas superfícies. Alguns casos podem ser graves e as complicações vão desde pneumonia a danos cerebrais. Infelizmente, a grande maioria das crianças não morrem e nem ficam com sequelas de sarampo. Portanto, essa impressão de quem viveu essa época de sarampo, de que é uma doença normal e comum da infância. Mas o que poucos percebiam nessa época é que o sarampo era uma das principais causas de mortalidade infantil. O infectologista Paulo Ouzon, colunista da Band News FM, destaca, no entanto, que as complicações costumam ocorrer em pessoas que já estão desnutridas ou em más condições de saúde. As pessoas hoje, muito mais bem nutridas do que há 30, 40 anos atrás, porque os conceitos de alimentação mudaram, as pessoas não têm uma resistência melhor. Então a história do sarampo de 40 ou 50 anos atrás era muito mais trágica. Evitar a doença é simples. A vacina é oferecida gratuitamente em todo o país, mas ela não pode ser dada a pessoas com imunidade baixa, grávidas e recém-nascidos. Por isso a importância de os demais se imunizarem. Toda vez que você vacina uma população, você protege também os não vacinados, porque não tendo pessoas doentes, não tem como transmitir a doença.
O Ministério da Saúde vai promover uma campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite entre os dias 6 e 31 de agosto. O público-alvo serão crianças de 1 a 5 anos. As que estão com a carteirinha atualizada não precisam tomar novamente. De São Paulo, Ayana Freitas, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Ana Freitas, hoje radialista Band News, nunca pensou que seguiria sua carreira na rádio. Em 1998, entra no Jornal da Tarde e durante 8 anos se consolida no jornalismo impresso. Mas a vida profissional permite viravoltas e depois de passar por Folha e Estadão, começa a trabalhar na rádio Band News. Conversando com a jornalista sobre esse amor pelo rádio que surge por acaso, como ela mesma define. Como é a sua rotina como radialista na Band? Bom, eu chego na redação, vou para o meu banco de pautas. Geralmente tem um banco de pautas que eu vou deixando ao longo da semana. E aí vejo lá o que eu preciso avançar, o que falta, se já dá para colocar o material no ar, enfim. Mas geralmente eu mesma busco por sites e informações na minha área, por exemplo, de direitos do consumidor. Busco informações que estão acontecendo no dia ou, às vezes, comentários mesmo de pessoas, de consumidores que me dão ideia de alguma pauta. Vou atrás de mais informações sobre o assunto. A partir daí defino a pauta, defino qual é o enfoque da pauta, com quem eu preciso falar, quem vão ser os personagens e tal. Saio em busca desses personagens, às vezes por telefone, às vezes por rede social, às vezes perguntando para pessoas que eu conheço, às vezes com advogados, por exemplo. E aí depois entrevisto, né? Gravo a entrevista e levo a reportagem no ar. Passo anteriormente, claro, por um editor, por alguém da chefia que aprova o meu texto e a gente leva a matéria no ar. Também hoje tenho bastante atuação na internet, no próprio site da rádio e nas redes sociais. Subo material, então o que eu incluo na minha rotina, porque, enfim, é importante que o meu material esteja no ar, né? E agora tenho também um blog sobre direitos do consumidor no site da rádio, então tento alimentar esse conteúdo não diariamente, mas 2, 3 vezes por semana pelo menos. Quais são os maiores desafios para fazer rádio reportagem no Brasil? Acho que encontrar uma identificação com o ouvinte, tentar ser relevante no meio de tanta oferta de informação, né? E encontrar boas fontes, saber as fontes que têm informação boa e que se expressam bem também no meio rádio, que é diferente do meio impresso, quando você escreve um texto. Acho que são esses os desafios. Ser relevante, né? Porque relevante e profundo, talvez, também. Porque o rádio é um meio em que você não consegue, às vezes, aprofundar muito um assunto ou outro. Tem que descobrir uma linguagem que se aproxime muito do ouvinte para ele ficar com a atenção presa no veículo, né? E, às vezes, isso não é fácil. E, ao mesmo tempo, tentar aprofundar os assuntos em espaços curtos, reportagens de 2 minutos, 2 minutos e meio. Enfim, tornar o assunto relevante, importante para quem está ouvindo, né? Que chame a atenção e ao mesmo tempo profundo. Acho que isso é o maior desafio hoje no radiojornalismo. O que você diria, baseado em toda essa experiência, para um estudante de jornalismo que pensa em seguir nessa área mais voltada ao rádio? Acho que ele tem que ser multiplataforma, qualquer área que ele vá, né? Para qualquer área que ele vá. Mas no rádio é muito importante, porque o rádio é alimentado por outras mídias também, por pesquisas constantes em outras mídias. Saber escrever um bom texto, saber ter jogo de cintura. Se for uma rádio hard news, como é o caso aqui da Band News FM, ele precisa ter principalmente jogo de cintura, porque ele tem que lidar com imprevistos e improvisos, né, que surgem no dia a dia. Improvisos não só se ele está no ar, mas se ele está no bastidor também, tem que achar pessoas, enfim, colocar pessoas no ar, falar com a autoridade, ao mesmo tempo falar com o ouvinte, ter esse jogo de cintura aí muito forte. Cotidiano em uma emissora de rádio. E agora, no especial sobre rádio reportagem, você conhece o ambiente de trabalho dos radiojornalistas da rádio CBN. Pelo som ambiente da rádio e conversas com seus funcionários, entenda a produção de rádio reportagem. Também vamos conversar com o Ricardo Gouveia. Ele é repórter de geral na CBN e vai nos contar sobre suas experiências. Quem conduz a entrevista é a repórter Ingrid Luiza. A gente quer também a sua opinião, você, nosso ouvinte. Ale, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, um beijo a todas e todos. Esse é Ale Youssef, nosso comentarista aqui do Mais São Paulo, às quartas-feiras. Agora é 10h57. Vai lá. Até isso aí, ó, que você coloca direto, pode, ó.
Reportagem do Pedro. Nem quando o microfone está ao vivo, o estúdio é silencioso. O cotidiano de uma rádio é frenético, ainda mais de uma das maiores rádios do país, a CBN. Como trabalham os jornalistas por lá? Como são feitas as radioreportagens? Você confere tudo isso agora. Bem, meu nome é Ricardo Gouveia, tenho 29 anos, trabalho com jornalismo e com rádio desde 2011. É que o rádio tem, obviamente, suas especificidades, assim como todos os veículos. O que a gente tem de diferente é que a gente pode ser o veículo mais rápido que existe. Você mesmo, pelo seu celular, pode ligar para a redação, para o estúdio direto e falar: seguinte, aconteceu um acidente grave aqui, é só me colocar no ar. No caso de outros veículos, você precisaria de um tempo para escrever um texto e até ele ser publicado. E mesmo a televisão exige muito mais equipamento. Você tem que estar com não só as câmeras, mas a equipe de câmeras para te ajudar a entrar no ar, né? E até, como eu disse, se você for para os parâmetros mais técnicos, o rádio é mais rápido que a televisão. E o jornalista de rádio? Trabalha mais na rua ou no estúdio? Depende, eu acho até que o jornalista de rádio já saiu mais para a rua. Hoje em dia, algumas tecnologias permitem que a gente faça apurações de dentro da rádio mesmo. É até mais rápido e às vezes mais eficiente você estando usando o telefone ou usando redes sociais, contatos com as fontes, você apurar isso da rádio, em vez de até um lugar, por exemplo, um acidente de trânsito. Você não tem muita noção, muito sentido você ir até lá, dependendo do acidente, porque logo ele já é resolvido e a apuração é toda feita de dentro da rádio, noticiada de dentro da rádio. O que vai ser diferencial claro, é você ter, ainda mais em casos de acidentes, você estando lá, vendo um acidente mais grave, algo, aí sim você vai e conversa com, sei lá, a equipe de bombeiros, resgates, pessoas testemunhas que passaram por lá, aí vai fazer diferença. Mas assim, ainda é fundamental para o rádio ir para a rua fazer essas diversas agendas, né? Algumas menos fundamentais do que antigamente, mas ainda assim importantes. Então, acho que até concluindo essa ideia, a diferença é que a gente meio que prepara tudo e entra no ar já por telefone, não é preciso passar o texto, como por exemplo, para quem trabalha numa agência de notícias ou em jornal hoje que vai divulgar para a internet, bater esse texto e entrar e mandar ele para uma central ou para o editor e tudo mais. Você já entra com ele falado. Às vezes você nem precisa fazer texto. É bem comum, por uma questão de segurança, se a gente vai abordar um tema mais complexo, economia, algo que a gente está na rua, melhor é elaborar um texto, pelo menos os tópicos, para você não se perder nessa entrada. Mas depois de tudo elaborado, você entra com essa velocidade que é bem característica do rádio. E nos casos em que a velocidade consegue ser mais extrema, são justamente nas de prestação de serviço, que aí não tem como nenhum outro veículo ser mais rápido do que o rádio, mesmo nos parâmetros mais técnicos. Mas como é a praticidade das reportagens? Bem comum o repórter bater o lead da reportagem com o chefe de reportagem. Então, se eu estou na rua, o candidato X falou determinados assuntos, eu ligo sempre para o chefe. Às vezes eu mesmo bato o texto e ligo para o chefe avisando: olha, ele falou isso, aquilo, eu acho mais importante puxar para o assunto A ou B. Hoje em dia a gente entra tudo por celular, basicamente no ar. Então, se você vai para a rua como repórter de rádio, fazer uma agenda de um político, de um candidato nas eleições, você vai ouvir o que ele vai falar, vai conseguir gravar com o seu próprio celular, um equipamento, basicamente o único equipamento que você vai usar. E depois de gravar com esse celular uma sonora com esse candidato, você mesmo é capaz de editar essa sonora pelo aplicativo do celular e enviar para a rádio com uma qualidade perfeita, melhor do que antigamente, quando a gente tinha que utilizar o telefone, colocar perto do gravador e passar a sonora pelo telefone. Mas enfim, é um trabalho bem autônomo, você que acaba fazendo tudo. Mas todas as pautas são nesse esquema Hard News? E como é a edição? Depende, vai de pauta para pauta. Às vezes você já sai um pouco que elaborando ela. Porque às vezes você já tem uma pré-apuração dessa pauta feita por quem está aqui cuidando justamente da escuta, né, do nosso serviço de apuração. Eu vou atrás do bombeiro, vou atrás da polícia. A gente tem até essa folhinha aqui. Entendi. Aqui são todas as estradas, contato de emergência, polícia, bombeiro, CT, metrô, CPTM, sei lá, decisão da justiça, Ministério Público, tudo tem aqui. A gente vai atrás. Não existe muito esse trabalho de edição quando você está na rua, né? Você que acaba sendo muito autônomo para selecionar as sonoras que você quer, o trecho da sonora que você quer e o texto que você faz. Mas quando você volta para a rádio, muitas das reportagens que a gente faz na rua, a gente consolida na rádio, assim que a gente chama. A gente grava ela para deixar para o resto do dia. Então, se a gente fez uma reportagem agora de manhã, ela ainda pode ser aproveitada no resto do dia. Então, deixo gravado e o pessoal da tarde, da noite,
pode utilizar essa reportagem no formato gravado. Entendi. Então conta pra gente, Ricardo, qual foi uma reportagem que você gostou muito de fazer? Foi uma sobre o mercado de guitarras que eu fiz esse ano, que é algo que eu achei interessante fazer. Ela teve uma repercussão enorme no meio musical, especificamente guitarrístico. É uma reportagem que indicava que as vendas de guitarra haviam sofrido uma queda gigante nos últimos anos aqui no Brasil. Todos os instrumentos tiveram uma queda, mas a de guitarra foi muito mais expressiva e a gente conseguiu isso com números da associação que representa esse setor. Então deu para fazer uma matéria comportamental sobre por que as pessoas estão deixando de se interessar pela guitarra, talvez pelo rock. Falei com um educador para abordar sobre por que talvez os jovens de hoje não estejam tão interessados em aprender instrumentos musicais de uma forma geral. Falei também sobre os hábitos da música, né? Hoje no Brasil acho que o sertanejo vem com muito mais força do que o rock para essa geração, então é natural que a guitarra perca interesse. Fabricantes de guitarras sofrem com a queda nas vendas não só no Brasil. As duas mais icônicas marcas do setor, as americanas Fender e Gibson, não vão nada bem das pernas. Aqui no Brasil, as vendas de todos os instrumentos têm caído ano a ano. É um mercado muito dependente da importação e sofre bastante com o valor alto do dólar. Isso porque até as marcas brasileiras montaram fábricas no exterior. Mas entre todos os instrumentos, as guitarras são as que apresentam os piores resultados, de acordo com os dados da Associação Nacional da Indústria da Música, a ANAFIMA. Comparando os números de importações de 2012 com 2017, as importações de violões caíram 33%. Com os instrumentos de percussão e teclados, por exemplo, a queda foi de 55%. Mas entre guitarras e baixos, a queda foi a maior de todas, 78%. As causas para essa baixa popularidade são várias. Para o presidente da ANAFIMA, Daniel Neves, é difícil prever quais vão ser os destaques no cenário da música nos próximos anos. Ele não acredita que o rock vai acabar ou que as guitarras vão se tornar obsoletas, mas ressalta que o rock vive uma fase de pouca influência sobre os jovens. Também existe uma questão de moda. O sertanejo foi um estilo musical que pegou. O número de violão sobe, não de guitarra. Quando a gente tinha um movimento da indústria fonográfica para o forró, o número de acordeon aumentou incrivelmente. Eu acho difícil dizer se a guitarra, por exemplo, ela vai voltar a ser um instrumento do momento. Eu vou dizer que isso é muito mais uma questão de quem é que será que vai reinventar a roda da música. Edgar Escandurra, da banda Ira, e um dos heróis da guitarra no Brasil, concorda que o cenário musical pop atual, também no exterior, não favorece o surgimento de novos guitarristas. Ele, que cresceu admirando Guitar Heroes, constata que a geração atual não tem estímulos para se dedicar a aprender a tocar um instrumento. A música pop hoje em dia, ela não é uma música tocada mecanicamente. Em boa parte, ela é executada no computador, né? E eu acho que é um perfil da sociedade também. O rock é uma música contestatória. Existe uma atitude de contestação que eu não vejo muito hoje em dia. Essa moçada fica no computador, jogando videogame, assim, eu acho que a juventude anda muito preguiçosa. As pessoas não têm nem muita paciência para ler uma coisa longa. Quanto mais pegar uma guitarra, sentar numa cadeirinha e ficar treinando. Essa sensação do Escandurra é confirmada pelo educador Rui Fava, autor do livro Educação 3.0, que analisa justamente as diferenças no aprendizado entre as gerações. Ele explica que principalmente os jovens nascidos depois do ano 2000 estão cercados de tablets, celulares e videogames, que são aparelhos preparados para serem aprendidos intuitivamente, sem cursos ou muito estudo, diferente das guitarras. É a geração de imediatismo. E aí entra, por exemplo, a guitarra, porque ela não é touchscreen. Então, eles não têm paciência de fazer esse treinamento, de fazer todos esses estudos, porque eles querem coisas grandes, coisas rápidas, mas que sejam imediatamente. Esse, por exemplo, é o som de um treinamento de guitarra para coordenação e agilidade dos dedos. Quem está tocando essa guitarra é a Marcela Silva, de 11 anos, e que começou a se dedicar ao instrumento aos 7, com a ajuda da Associação para a Iniciação Musical da Criança Carente. As crianças atendidas pela associação contam com instrumentos doados, já que guitarras, baterias e baixos não têm mesmo um preço muito acessível. Mas a questão não está só nos custos.
A Marcela conta que entre os amigos dela, são poucos os que desenvolveram interesse em se dedicar à música. E você sente que a maioria do pessoal da escola não gosta tanto de música, de rock, assim? Acho que não. Eu acho que não. Mas quantas pessoas são, mais ou menos, entre essas amigas? Quantas delas sabem tocar guitarra ou algum instrumento? Tem uma que sabe cantar. E tem outra que sabe tocar bateria. Depois de treinar os exercícios, Marcela já tira algumas músicas como essa. O resultado muitas vezes até demora, mas com um pouco de dedicação, as músicas saem. Novos guitarristas com habilidades como as de Jimmy Page, Jimi Hendrix ou Eric Clapton muito provavelmente vão surgir, pelo menos enquanto tiverem a oportunidade de se dedicarem a um instrumento. O que não dá mais para saber é se esses futuros talentos vão ser ícones da música pop ou da música clássica. De São Paulo, Ricardo Gouveia. Estamos agora no fim do programa Universidade 93,7. Mas antes de encerrar, gostaríamos de ressaltar os aspectos mais importantes da radioreportagem. Contamos com a ajuda de Silvana Pires, que foi coordenadora de programação aqui na Rádio USP. Ela conversou com a repórter Thaís Ilhéu. Eu acho que assim, a reportagem ela é fundamental. E uma das grandes sacadas, que começou acho que em rádio comercial, e a gente quis fazer, mas não foi autorizado a fazer na época, é você trazer o ouvinte para dentro da rádio, divulgando aquilo que ele está vendo, principalmente em trânsito. Olha, eu estou aqui parado não sei aonde, e bateu um carro, o trânsito está parado. Quer dizer, isso é uma informação que o próprio ouvinte traz. A reportagem, ela é você ter o respeito pelo teu entrevistado e permitir que ele exponha as suas ideias, ele coloque o seu pensamento. A gente vê em TV, vê em rádio comercial, o cara tem 30 segundos para falar, que é tempo bastante em rádio, mas às vezes ele não completa o pensamento e você não sabe até que ponto aquilo foi editado e de que forma foi editado. Então, eu acho que a reportagem ela é fundamental, principalmente numa rádio universitária, porque você pode trazer diferentes pensamentos, diferentes visões e às vezes mudar até a visão de alguém, ou abrir. A pessoa fala, puxa, eu não pensei nesse aspecto. Mas isso assim, é individual e tem que ser respeitado. E com isso terminamos nosso especial sobre radioreportagem. Participaram da produção deste programa Beatriz Arruda como editora, Camila Freitas como produtora, reportagens de Giovana Querido, Ingrid Luiza e Thaís Ilhéu, locução e roteiro por Laís Ribeiro e Victoria Martins, e coordenação geral de Carolina Unzeld. E os arquivos foram da Rádio CBN e Bandeirantes. Os arquivos e músicas foram utilizados somente para fins didáticos. As definições dos termos específicos de radiojornalismo foram retiradas do Manual de Radiojornalismo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Para conhecer um pouco mais sobre o assunto, você pode ler a tese de doutorado de Nivaldo Ferraz, Reportagem no Rádio, Realidade Brasileira, Fundamentação, Possibilidades Sonoras e Jornalísticas a partir da peça radiofônica Reportagem. E o repórter Ricardo Gouveia também dá as suas dicas. Um filme de rádio que acho que não aborda tanto a questão da reportagem, mas que eu acho que aborda de forma bem bonita a relação entre quem trabalha com rádio e sua função social, é o Bom Dia Vietnã. Já é um filme um pouco antigo, mas eu acho ele uma mensagem bem bonita. O Robin Williams, que é o ator principal, é baseado numa história real. E eu acho que é um filme que eu recomendaria, que me dá um certo orgulho de pensar, nossa, eu trabalho com rádio. Quando eu vi, eu falei, poxa, eu posso de alguma forma fazer algo semelhante ao que era feito nessa história. Tem livros do Heródoto Barbeiro com o Paulo Rodolfo de Lima que são guias técnicos de rádio, trazem dicas bem legais e tal. Acho interessante ler, a nível de curiosidade mesmo, o manual da CBN, o manual da Jovem Pan. O manual da Jovem Pan é de 1986, é bem mais antigo. Para quem gosta do meio dos veículos, é interessante de ler para saber como é que se pensava naquela época, quais eram os termos éticos, os conceitos de reportagem daquele período. Eu acho interessante nesse sentido. Agradecemos pela audiência e desejamos a todos uma ótima tarde. Especial Rádio Reportagem.
A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.